Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre aquela lista que todo mundo faz no início do ano ou no fim do ano anterior, 12 livros para ler em 2022. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostem de literatura, que gostem de ler, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, coisas que saem da minha cabeça, meus cachorros, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra nos sites da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser um vaso gigantesco para um cacto, um mandacaru de 2 metros ou uma camiseta, usa o link do canal, eu recebo uma pequena comissão em sua compra, mas você não paga absolutamente nada mais por isso. Gente, essas listas de início de ano são super importantes para dar um norte a gente, para nos desafiar um pouco, porque a gente acaba escolhendo livros que são importantes para a gente quanto leitor, mas também livros que tirem a gente um pouco da nossa zona de conforto, que façam a gente aprender um pouco mais, livros que nos levem para frente não apenas como leitores, mas também como pessoas. Por isso fazemos listas como essa. Ano passado eu fiz isso, eu tentei me desafiar um pouco, eu acabei lendo 7 dos 10 livros que eu escolhi. Inclusive, desses 3 livros que eu não li, os 3 estão aqui de uma forma ou de outra, vocês vão entender quando eu explicar. Mas eu tentei ler todos, tentei de verdade. Os 3 que eu não li, foi por descaso. Eu ia tentar dar uma desculpa aqui, mas foi por descaso. Eu tentei pegar livros diferentes, de autores diferentes, com propostas diferentes, com gêneros diferentes, direções, países, passados diferentes de cada autor, que, de fato, tornasse isso aqui bem plural em 2022. Eu vou começar falando para vocês de um autor que eu li um primeiro livro e eu odiei, é o que eu posso dizer. Foi uma experiência muito pessoal, particular. Eu sei que muita gente ama o livro, que é a História Tudo Que Me Deixou, da Dan Silveira. E eu odiei. Eu dei 2 estrelas na época. Eu li em 2020. Eu dei 2 estrelas, foi uma péssima experiência para mim. E eu me afastei, eu não quis mais saber dele, até que ele lançou Os Dois Morrem no Final. E eu tinha que experimentar esse lançamento da Intrínseca, porque todo mundo está falando dele antes mesmo de ele ser lançado. Eu tinha que ler pelo hype, e eu tinha que ler para quebrar esse preconceito que eu criei com ele, com uma premissa que é a que ele cria aqui, que é bem única, você saber o dia da sua morte e o que você vai fazer no seu último dia. É basicamente isso que acontece aqui. E eu acabei que casei perfeitamente com o segundo desafio do grupo Guerrilha, da Maratona Literária de Verão 2022, do Geek Freak, que é o grupo que o Bruno do Navegando é o cabeça, digamos assim, o líder. E esse aqui acaba casando perfeitamente bem. Eu não vou dizer exatamente qual é o desafio, porque pode ser spoiler para algumas pessoas. Eu conheço muita gente que é da Guerrilha. Então, se você já está lá, ou se você quer saber, eu digo nos comentários, mas se você já está lá, você entende muito bem como isso aqui casa super bem. Muita gente ama esse livro. Ama. E eu acho que uma chance é necessária, porque nenhuma opinião deve ser definitiva sobre autor nenhum. O segundo livro que eu tenho aqui é um dos que estava na minha lista de livros para ler em 2021, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse é tido por muitos como uma das melhores fantasias de todos os tempos, principalmente da Era Moderna. Quando você separa na Era Moderna, é top 5 fantasias de todos os tempos. E eu ainda não li. Eu tenho uma explicação muito boa para não ter lido. É a falta do último livro. Eu não sei se ele vai lançar esse último livro. Essa é a verdade. Já se passaram mais de 10 anos e ele não lançou esse último livro. Isso por si só já é um alerta gigantesco. Pior, não existe nenhuma expectativa, nenhuma previsão, nada sobre o lançamento desse livro. Eu tenho muito medo de começar ele e ele não ter um fim, sabe? Ainda mais se ele for tão espetacular como as pessoas em geral. Eu conheço pessoas que não gostam mesmo desse livro.
Mas, em geral, as pessoas consideram espetacular. Eu tenho medo de achar espetacular e não ter um fim. Ainda assim, nesse ano, eu vou ler o primeiro volume, O Nome do Vento. E vou dar continuidade à série. Se lançar, não lançar, pelo menos a minha parte como leitor, principalmente de fantasia, eu terei feito. Outro que eu tava aqui com uma expectativa gigantesca é Persépolis, da Marjane Satrapi. Eu já vi muita gente dizendo como Persépolis é incrível. Muita. E assim, eu acredito. Eu acredito principalmente porque hoje eu acabei de ler Maus. E assim, se você for colocar Maus frente a muito livro tido como excelente que eu já li, ele fica na frente. É nessas horas que eu digo pra ninguém subestimar quadrinhos. Persépolis é um quadrinho, mas ele é um quadrinho com uma história incrível e que merece toda a atenção do mundo e merece todo o cuidado na hora de ler. De Persépolis, vamos para o mais recente vencedor do Jabuti, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse é um livro que mistura o sensível com o brutal, e é o tipo de livro que eu amo. Eu senti isso muito forte em Olhos d'Água, eu senti isso também em Torturado, e é um tipo de narrativa que normalmente me pega muito. E eu acho que esse livro não ganhou Jabuti de graça. Ele já fazia muito barulho antes disso acontecer, ele só foi coroado. O Jabuti só foi a cereja em cima do bolo, do barulho e da recepção que esse livro aqui teve. Ele merece toda a atenção que eu puder dar. E eu acho que cada momento que eu passar lendo este livro brasileiro, premiado, vai valer a pena. O próximo livro eu prometi muito que eu ia trazer por aqui ano passado, eu ia ler ele em dezembro, só que como vocês sabem, não foi possível. Eu li 2 livros que eram super finos no mês de dezembro, não seria possível. O livro em questão é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Eu prometi que leria em dezembro. Eu sei, não deu, lerei em 2022. Isso é um fato. Eu ia ler em janeiro, ainda tá tudo muito atribulado, eu ainda estou em mudança. O apartamento ainda está em obras. Essa é a verdade. Eu fiquei doente recentemente, ainda estou um pouco, tô saindo da doença, fiquei bem mal de garganta. Então tudo se juntou e eu acabei não lendo agora em janeiro. Ele será lido quando tiver cabeça. É um livro para ser lido no momento com cabeça. É um livro pesado, é um livro que é uma explosão de gatilhos e que merece a atenção e o cuidado pro peso que ele tem. E é isso que eu pretendo dar. Eu sei que ele tá cancelado no Twitter, eu entendo isso, mas eu tenho curiosidade para saber qual vai ser a minha reação, minha sensação com relação a ele. Então eu lerei este ano ainda, em 2022. O próximo livro que eu vou citar esteve na minha lista dos melhores do ano de 2021. O autor, pelo menos, com O Quarto de Giovanni. Eu estou falando de Terra Estranha, do James Baldwin. Em torno de março e abril do ano passado, eu tive a felicidade de ler O Quarto de Giovanni, que foi um dos meus livros favoritos do ano. Vou deixar linkado aqui em cima, nos cards, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o quanto eu gostei dele. A lista inteira de melhores do ano de 2021. E por esse motivo, por gostar tanto dele, por ele me marcar tanto, eu pensei em ler a obra mais famosa e mais celebrada do autor, que é Terra Estranha. Eu dei sorte de achar esse livro na promoção, porque ele normalmente é bem caro, e depois eu fiquei enrolando para ler, enrolando. Eu queria ter lido no ano passado, mas como muitas outras coisas, acabou não rolando, porque coisas acontecem, né? Mas desse ano não passa. Tem 2 livros aí que eu vou falar de uma só vez, porque eles ainda não foram lançados. Eu citei eles no último vídeo que eu fiz aqui no canal, que era lançamentos para 2022, que são Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas, volume 2 de Cidades da Lua Crescente, e claro, The Way of Kings, do Brandon Sanderson, que será lançado pela Trama. Enquanto The Way of Kings será lançado pela Trama, Cidade da Lua Crescente continuará nas mãos da Galera Record. Eu falei exaustivamente deles nesse vídeo que eu citei aí pra vocês, também vou deixar linkado aqui em cima. Mas são 2 livros dos quais eu espero muito, um deles há muito tempo, e o outro eu li a primeira parte e eu fiquei desesperado para ler a continuação.
que nesse caso é Cidadela Crescente. O que eu espero há muito tempo é The Way of Kings, que já falei 1 milhão de vezes por aqui. É a minha espera do ano, sabe? É o meu lançamento pessoal do ano. Inclusive, são 2 livros que com certeza terão vídeos específicos aqui no canal. O próximo livro é ligado ao segundo livro que eu não li no ano passado, na minha lista de leituras, que é Anna Karenina, do Tolstói. Era para eu ter lido A Morte de Ivan Ilitch, ou Ilitch, e eu acabei não lendo por descuido mesmo, tá? Eu esqueci completamente. Ele tava dentro de um armário, eu esqueci os livros que eu tinha dentro do armário. Só que me deram de presente no ano passado Anna Karenina. Não só esse, tá? Teve esse aqui e ainda recebi esse outro da minha sogra, que ela mandou direto da casa dela. É uma versão bem antiga. Eu lerei esse aqui, que é uma tradução mais recente, apesar de esse aqui ter uma capa lindíssima também. Eu cresci ouvindo a história de Anna Karenina, todo mundo meio que conhece por alto assim, a história. Eu nunca assisti nenhum filme, mas eu já ouvi falar basicamente do que é. O livro pode ser gigantesco, ele pode ser super antigo, mas é um dos maiores clássicos já lançados na história da literatura mundial. Isso é um fato. E eu lerei ele este ano. Não apenas ele, como também o Ivan Ilitch. Só que ele é tão fininho que eu acabo encaixando em qualquer momento do meu ano. O próximo livro que eu vou falar aqui também está meio que ligado com a lista do ano passado. É o terceiro livro que eu não li. Não é o terceiro livro, mas está ligado. Eu tinha prometido ler O Senhor dos Anéis. Eu não lerei Senhor dos Anéis agora, mas eu vou ler A Terra-média como um todo, começando do seu início. Não de publicação, mas de ideia, digamos assim, que é o Silmarillion do Tolkien. Esse livro será um LC do canal. A primeira LC do canal será o Silmarillion. Eu já estarei na roxinha na época, assim espero, então as discussões serão muito mais fáceis por lá. E, assim, é um livro que todo mundo diz que é muito difícil. Essa é a verdade, gente. Dizem que é um livro difícil de ser lido. E eu planejo fazer um prazo, assim, um cronograma. Cronograma é a palavra melhor. Um cronograma bem amplo, assim, bem gordo, para dar tempo de todo mundo que entrar na LC e realmente quiser ler, terminar ele e todos fazermos a discussão juntos no final, tranquilos, sem pressa, absorvendo e entendendo tudo que o livro tem para oferecer e abrindo esse universo pra gente. Então, mais uma vez, ainda não tem data, não tem nada estruturado, mas vocês estão convidados a fazer parte da LC de O Silmarillion. O penúltimo livro que eu tenho aqui é uma das maiores escritoras da história do Brasil, e essa é a obra mais famosa dela. Eu estou falando de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, nessa edição fantástica da Rocco. Essa edição chamou muito a minha atenção quando eu comprei, e ela está na minha estante chamando a minha atenção todas as vezes que eu boto o olho nela. E eu acho que a leitura aqui vai ser uma experiência, sabe? Aquelas leituras que você aproveita a cada pedaço, tipo os livros da Antofágica, que tem ilustrações e coisas adicionais ali dentro que enriquecem o texto, e que se pega um texto que é incrível e que vem aqueles bônus e torna tudo uma experiência absurda. É isso que eu tô esperando por aqui. Eu espero uma leitura daquelas que vai me deixar dias pensando e que eu vou chegar lá em dezembro e ficar me perguntando se ela deveria ou não deveria entrar na lista dos melhores do ano e em que posição, sabe? É o que eu espero aqui, porque eu acho que é um livro que é aclamadíssimo e eu não acho que seja por acaso. O último livro que eu tenho aqui é muito ligado, muito próximo a um livro que eu li ano passado, que também está entre os meus melhores do ano. Essa lista influenciou muito o que eu vou ler nesse ano agora, que é Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brecht. Eu não vou citar exatamente o que acontece em Pachinko, que é o livro que me inspirou a ler Herdeiras do Mar, mas uma coisa acontece com 2 personagens, uma coisa muito específica, que é bem ligada a essa história aqui. E eu não posso falar muita coisa, senão meio que estraga a experiência dos 2 livros, eu acho. Mas, quando isso acontece com essas personagens em Pachinko, eu fico o tempo inteiro me perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Eu queria descobrir o que aconteceu com elas, como foi
a vida delas depois que isso aconteceu. E é justamente o que acontece aqui. Eu vou ter essa visão com outros personagens, com outra escrita, mas querendo ou não, eu terei essa visão, eu terei esse lado da história dessas pessoas que passaram por isso, sabe? Herdeiras do Mar é um livro que eu pensei muito em pegar, me preparei muito para pegar. Ele entrou na minha TBR. TBR não, que eu não faço mais TBR, mas para minha próxima leitura de eu tirar ele da estante e colocar na minha frente umas 6 vezes. E eu tirei porque eu achei que não era o momento ainda. Mas agora eu acho que esse ano vai. Eu acho que já me afastei de Pachinko para não exercer uma sombra positiva ou negativa sobre esse livro, para ter uma visão dele e só dele e uma experiência particularmente dele. Boa ou não? Eu espero que seja boa, porque os comentários que eu vi sobre ele foram incríveis e é isso que eu espero receber aqui. Então é isso, pessoal. Esses foram os 12 livros que eu lerei em 2022, 12 livros durante 12 meses, 12 livros que vão nortear o meu ano. Deixa aí embaixo os livros que você com certeza lerá nesse ano. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.